Alô, 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 fala galera, tranquilidade, Tiffs here, mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo seu CryptoLike. Bom galera, eu vou falar real pra vocês, eu tenho um compromisso agora, mas eu vim fazer esse vídeo um pouco mais rápido, não tem muito o que mais delongar, mas vou comentar sobre um pouco sobre esse assunto aqui, que tá rendendo até hoje, né, que é a compra da Microsoft, da Activision, né? A Sony ela está insanamente se humilhando e tentando barrar essa compra, né? Como eu falei, ela mostrou a realidade sobre o PlayStation, né? A realidade que os fãs de PlayStation, os jornalistas, eles não querem encarar. Uma das realidades é essa aqui, né? A própria Sony, ela reconhece, ela diz que sem dúvida que o Game Pass está muito à frente a PlayStation Plus. Então a Sony, ela admite, né? Não é que ela admite, ela mostrou, né? Que o Game Pass está muito à frente do PlayStation Plus. E que que a Microsoft poderia ter incentivos para aumentar o preço do COD. Ou seja, o medo da Sony é a Microsoft coloca o COD no Game Pass e aumenta o preço do COD, né? Ou seja, vamos supor que ela aumenta para 80, 90 dólares, por exemplo. O cara que tem Xbox Game Pass, ele vai jogar e o cara do PlayStation vai ter que pagar 90 dólares. Então esse é o medo da Sony. Fazer downgrade no COD, colocar o COD rodando pior no PlayStation, o que também seria uma seleção natural, sendo que o PlayStation 5 é muito mais fraco que o Xbox Series X, e tornar o COD disponível apenas no Game Pass. Eles falam aqui, reiterando esse choro. Cara, isso aqui é uma baita de uma humilhação, né? Eu já falei isso aqui N vezes, né? Se a Sony se garantisse mesmo, ela falaria assim, cara, por que ela, tá ligado? Por que ela tá chorando com o negócio de Call of Duty? Se ela se garantisse mesmo, ela falava, não, compra essa merda aí, nós vamos fazer um jogo melhor que Call of Duty e chora mais. Nós nos garantimos com os nossos exclusivos. Só que esse discurso de exclusivo só cola no Twitter, só cola em fórumzinho da UOL, só cola em Facebook, não cola, a realidade é outra. Então você que é fã do PlayStation e tudo mais, que gosta, né, de discutir sobre isso, cara, encare a realidade. Encarando a realidade, né, a PlayStation, a Sony aqui também, ó, a matéria de 16 de março de 2023, de ontem, ela não pode proteger contra o Call of Duty. O que eles estão falando aí? Essa é a tradução lixo aqui. Mas o que é aqui, ó, sobre esse documento, né? A Sony, ela destacou a importância vital de Call of Duty no PlayStation, como parte de seus esforços para impedir a compra da Activision Blizzard por 68 bilhões pela Microsoft, né? Abre aspas. A Sony não pode proteger contra a perda de Call of Duty. Ela escreveu num documento publicado hoje, no caso seria ontem, né, no dia 16. Simplificando, a Sony diz que não pode competir com Call of Duty. Deixa eu aumentar um zoom aqui. A Sony diz que não pode competir com Call of Duty de propriedade da Microsoft, exclusivo do Xbox, por meio de suas próprias franquias. Ou seja, a Sony diz que ela não consegue fazer uma franquia que consiga substituir os números, os lucros que o Call of Duty dá. Não em termos de horas de jogo, receita ou no orçamento que tem para gastar na construção de seus próprios jogos, né, exclusivos. A experiência recente de desenvolvimento de jogos de tiro da Sony é limitada e sua principal franquia de tiro ativa é significativamente menos impactante que Call of Duty, que é o caso do Destiny, né? Então a própria Sony tá vindo falar, olha, a gente não tem um FPS desse nível, a gente não consegue fazer um FPS desse nível, a gente não tem exclusivos desse nível, e mesmo o nosso exclusivo, né, o nosso jogo exclusivo, né, o nosso jogo Destiny, que não é exclusivo também, eles falam aqui que é muito menos impactante que Call of Duty. Destiny, a principal franquia ativa de tiro em primeira pessoa da Sony, teve apenas, aí tem uma porcentagem que é ocultada nesses documentos, né? Teve apenas a porcentagem das horas de jogo do gasto em Call of Duty em 2021.
né? Então a Sony ela divulga, que ela mostra que o Call of Duty é muito, mas muito maior que o Destiny dentro do PlayStation. E ela tenta usar esses números para barrar aí essa compra, né? Ela tá, tipo assim, apelando full pra, olha, por favor, a Microsoft não pode comprar, porque a gente não... Mano, isso aqui é tanta humilhação, gente. Sério, eu não sei como tem fãs de PlayStation ainda tentando defender, tentando inverter o jogo, eu não sei. Eu vi umas prints no Twitter que os caras postaram, os caras tentando inverter, falando que a Microsoft está desesperada. Mano, que é isso, cara? A realidade tá na sua cara. São documentos oficiais da Sony. A realidade tá aqui, ó. Se a Sony fosse tão grande, tão dominadora do mercado, como vocês dizem, né, como a mídia sempre implementou isso na cabeça de vocês, se fosse desse jeito, o que aconteceria? A Sony ia virar e falar assim, compra o Activision aí, foda-se. Tá ligado? Mas ela não é a realidade. A realidade é que a Sony ela depende muito dos multiplataformas. FIFA, COD, os jogos da EA, né? Então isso aí machuca eles demais. Pega na ferida, né? E mostra a realidade sobre os tais exclusivos da Sony. Isso é barulhinho de internet, eu sempre falei isso. Há quantos anos, gente? Vocês me seguem há quantos anos eu falo isso? Falo, galera, esses trem de exclusivo, nossa, pelo amor de Deus, isso é coisinha de bolha de internet. A maioria, o povão, tá cagando pra essa merda de Spider-Man. Nunca foi jogo popular Spider-Man. Agora que eles estão tentando forçar, tá ligado? Sempre teve jogo do Spider-Man, sempre cagaram. Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn, mano, a grande massa caga pra essa merda. Eu sempre falei isso. A Sony divulgava, que aqui o jogo vendeu, sei lá, o Infamous vendeu 1,5 milhão, 2 milhões. E os caras, exclusivos. Aí você vai ver lá, os mesmos caras falavam que a base do PlayStation era de mais de 100 milhões. Então faz as contas, caralho. Faz as contas. Se você tem uma base de 100 milhões de jogadores e 2 milhões compram o jogo, nós estamos falando de 2%, é uma fatia de 2%. A Sony depois ela aprendeu a colocar os jogos em bundle, né? Nunca vi isso. Sempre aconteceu, mas ela aumentou demais isso, né? Para ver se infla os números de venda, para fazer propaganda. Faz parte do jogo isso, né? Faz parte do jogo. Agora, se fosse do jeito que eles acham que os exclusivos que carregam um console. Quantas vezes, fala pra mim, quantas vezes você não escutaram isso de youtubers, isentões, jornalistas, eles falando que são matérias. Quantas matérias eu já não li, né? Já não li ao vivo na época da Mil Grau e tal. Jornalista falando o diferencial é exclusivo. O que faz vender PlayStation é exclusivo. Mas olha o desespero por um multiplataforma. Olha o desespero. A Sony foi lá, comprou uns estúdiozinhos. O que a Microsoft fez? Cagou. Microsoft cagou. Comprou a Band, comprou a Insomniac, comprou uns estúdiozinhos lá, ninguém nem conhece. A Microsoft cagou. Ela falou, mano, quer comprar? Vai lá e compra. A gente vai fazer umas compras aqui também. Mas aí na hora que a Microsoft saiu para as compras, aí o choro veio. A realidade veio. Eu sei que é difícil encarar. Eu sei, você que é fã do PlayStation aí e tá vendo isso, eu sei que é difícil encarar, né? Tem muitas coisas na nossa vida que é difícil encarar a realidade. Você vai querer... Aí entra aquela frase, você tem que deixar de ser vítima da sua própria ilusão. Porque se você não ficasse criando essas ilusões na sua cabeça, não, exclusivos carregam um PlayStation, a Sony, rainha dos exclusivos, tudo é baseado em exclusivo, e deixa de ser exclusivo, mas não tem problema, né? Sair no PC agora não tem problema. Windows, né? Enfim, se vocês não criassem todas essas ilusões, vocês não iam estar sendo vítimas dela agora. Vocês não iam estar... Os caras não iam estar tirando sarro com a cara de vocês. Mas vocês criam essas ilusões na cabeça de vocês. Todo mundo compra PlayStation para jogar Spider-Man, Famous, Horizon Zero Dawn, blá blá blá. A realidade tá aqui na cara.
A Sony tá falando aqui, ó. Vamos ler de novo. A Sony diz que não pode competir com Call of Duty da Microsoft por meio de suas próprias franquias de grande sucesso. Consegue ler isso aqui? Por meio de suas próprias franquias de grande sucesso. Ou seja, você pega as grandes franquias de sucesso da Sony, não consegue bater um Call of Duty. Acabou! Essa é a realidade. Você goste ou não, você ache ou não, você tem uma opinião contrária ou não. Isso aqui é oficial da Sony. É a Sony desesperada com essa compra, querendo barrar ela, porque Call of Duty é o que carrega o PlayStation. Essa é a realidade. Se não fosse, ela não estaria tão desesperada assim. Por que ela estaria se humilhando tanto? Qual que é o motivo disso? Ela sabe que ela vai ter uma perda muito grande. Vai tomar muito no rabo disso, né? Então, como eu falei, né, essa compra da Microsoft, só esse choro da Sony e ela mostrando a realidade para os próprios fãs, já valeu essa investida da Microsoft, né? Eu, particularmente, e baseado em algumas coisas que eu li por aí também, algumas análises e tudo mais, a galera falando, eu vi umas coisas falando, tipo, o órgão regulatório do Reino Unido, ele não pode barrar a compra no mundo todo, tá ligado? Ele pode, por exemplo, bloquear a venda de jogos da Microsoft, vamos supor, no Reino Unido, alguma coisa desse nível, tá ligado? Enfim, resumindo, a Microsoft já trata Call of Duty como seu próprio franquia, né? Ela já anunciou nas redes sociais, olha, fizemos uma parceria para levar Call of Duty por 10 anos aqui em nuvem para Nvidia, aqui na Nintendo, ou seja, já está sendo tratado como o próprio jogo, né? A Sony que está choramingando ainda, uma vergonha para a indústria, uma vergonha para a história do PlayStation, porque por mais que eu ache o PlayStation uma merda, um consolezinho muito ultrapassado em todos os quesitos, na minha opinião sempre foi o pior console de todas as gerações que passou. Por mais que eu ache isso e tenha argumentos para defender isso, não tem como eu negar a popularidade do console. A galera confunde muito popularidade com qualidade, né? Não quer dizer que uma coisa é extremamente popular que é a melhor. Se fosse assim, K-pop, Anitta, essas porras seria os melhores. Não, pode ser os mais populares, né? Enfim, isso é outra discussão. Então, assim, ela tá jogando o nome, né? Que tem o PlayStation tem um peso. O nome PlayStation tem um peso. Por muitos anos no Brasil, o PlayStation era sinônimo de videogame, né? Eu lembro na minha infância, os pais chegavam em loja e virava assim para comprar um videogame pro filho, não virava assim, que videogame tem aí para comprar? Era assim, me vê um PlayStation. Era isso, era o sinônimo. Qual PlayStation você tem, né? Tipo, qual videogame? Não falava videogame, era PlayStation, era o dominante, não tinha como. Porque aí você pode ir para outro assunto, pirataria, etc e tal, mas enfim, não é isso. É muito popular, foi muito popular. E a Sony está simplesmente jogando tudo isso no lixo, na lata do lixo. E é engraçado porque, como eu comentei num último vídeo meu, num dos últimos vídeos, os fãs de PlayStation não conseguem enxergar isso, e muito porque a mídia não tá falando isso, né? Você vê que a mídia agora, eles só passam a informação. Agora eles estão trabalhando como deveriam. Ninguém tá opinando, ninguém tá falando, olha, que vergonha a Sony, hein, mano? Puta, tá estragando o nome do PlayStation com esse desespero. Deixa a Microsoft comprar lá, para de tentar impedir uma compra, tá ligado? É tipo eu comprando tô comprando um carro, aí você que não tem nada a ver, né? Ou você que tem inveja, ou você que é o dominante do mercado, né? Diz do dominante, vai querer empacar a minha compra, tá ligado? Não, porque aí você vai monopolizar os carros e não sei o que. Ué, você não é o ricão, o dono aí, o fodão da indústria? Mesma coisa. A Sony não é a fodona da indústria? Por que ela tá tão preocupada assim? Ela simplesmente não atrapalha, deixa lá. Porque ela sabe, né? A realidade, como eu falei, a realidade, ela machuca. A realidade dói, né? Então, assim, ela tá realmente mostrando o tamanho da empresa. E o tamanho real do PlayStation. Né? A galera, eles inflam demais números, inflam demais hype em cima da palavra PlayStation, mas a realidade é completamente outra. E quanto mais cedo você encarar essa realidade, fã de PlayStation, melhor.
não é deixar de ser fã. Você gosta lá do God of War, você gosta do Last of Us lá, você gosta do amorzinho lá do jogo, não vai deixar de gostar, tá ligado? Vai lá, continua, compra seu PlayStation, não vai mudar nada pra você. Mas, pare, não tô impondo, né? Tô falando assim, pare de sonhar, encare a realidade. Vire e falar assim, olha, realmente a Sony é uma empresinha, caiu demais, ela se afundou, o nome do PlayStation não é do tamanho que eles tentam passar, exclusivos não carregam o PlayStation, a Sony depende, né, muito de multiplataforma, de Call of Duty, ela tá desesperada. Não tem problema você admitir, não é admitir, encarar. Admitir você não precisa admitir, você tem que encarar a realidade. Né? Aí primeiro você encara a realidade, e depois você vira e fala, olha, mas eu sou muito fã dos jogos da Sony, vou continuar comprando PlayStation, jogando PlayStation, etc, quero jogar o God of War, e é isso. Não tem problema, é você encarar a realidade. Ponto. Agora, você que ficar criando uma ilusão na sua cabeça porque você é fã do joguinho, eu vou dar risada. Eu vou dar risada mesmo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.